Amém, Senhor. Gente querida, há muitas coisas que podem minar a nossa esperança. A gente está vivendo aí uma semana, primeira semana do ano, e a gente aí, até então, mais uma semana como todas as outras, uma semana tranquila, calma, aparentemente as coisas aí na geopolítica estavam em ordem, estavam ok, né? Ano passado o presidente Trump apertou a mão do Kim Jong-un e a gente ficou, ufa, não teremos uma terceira guerra mundial. E aí nessa semana, de repente, ele explode um general iraniano e a gente, opa, só Deus sabe realmente qual é o futuro, o que vai se suceder. A gente crê que, de fato, nossa esperança de estabilidade não pode estar nem mesmo em grandes estratégias políticas de grandes governantes de grandes nações. Não pode estar. A gente crê que o que sustenta todas essas nações, o que orquestra tudo isso na história para um fim que Ele mesmo determinou, é o nosso Deus. Amém, irmãos? A gente vive uma relação de crise, ou um momento ainda de crise econômica, se recuperando, e eu li uma notícia que me deixou um pouco chocado, agora de 2019, dizendo que depois de 25 anos de plano real, a nota de R$100 está valendo R$16,40. Não sei se você sabia disso. A gente experimentou uma inflação ao longo desse tempo, de modo que R$100 passaram a ser R$16,40. Há uma desvalorização da moeda, há um problema de natureza econômica ainda em andamento. Há também diversas coisas que podem minar a nossa esperança e nos abater, por exemplo, a doença do momento agora, no discurso aí, já nem é depressão ainda, mas o que se fala muito hoje, voltado muito para a questão do mercado de trabalho, é síndrome de burnout, que é aquele esgotamento diante de problemas relacionados ao trabalho, frustrações, expectativas não alcançadas e sonhos frustrados. E aí, no meio de tudo isso, as pessoas vão perdendo a esperança. Criar filhos nunca foi tão difícil, eles nunca tiveram acesso a tanta informação e a tanta desinformação e a tanto lixo, como a gente tem dito aqui, cultural. Isso tudo entra na cabeça deles e a gente tem que ficar equilibrando isso o tempo todo e ensinando essas crianças super estimuladas a se comportarem, a se conduzirem, quando muitas vezes os pais dos coleguinhas não estão tão preocupados com isso, ou pelo menos alguns deles não, e eles são influenciados e sofrem influência disso o tempo todo. Conflitos nas relações familiares, tudo isso pode ir trazendo um senso de esgotamento, de perda de esperança, de perda de acreditar que algo pode mudar para melhor. E aí a gente procura contornar isso com terapias, com coach, com coisas que são recursos que podem até ser válidos em alguns momentos e em alguns casos vão alcançar êxito. Cuidamos da nossa saúde, procuramos dirigir nesse trânsito violento defensivamente, fazemos mais cursos de capacitação profissional, fazemos poupança, procuramos nos organizar e o tempo inteiro equilibrar essa vida que muitas vezes vai exaurindo a gente emocionalmente, fisicamente. E será que tudo isso existia 2.500 anos atrás? Será que lá no tempo em que a palavra de Deus foi escrita e que os profetas profetizaram, eles viveram pressões e tensões semelhantes? Como é que a Bíblia ensina a gente a lidar com isso tudo? Na verdade, o profeta Isaías, que escreveu o texto que a gente vai ler, ele profetizou num tempo em que o povo de Deus estava se preparando para o cativeiro. Na verdade, os dois cativeiros, tanto o cativeiro assírio, que o reino do norte, Israel, foi levado, como o cativeiro babilônico, que o reino do sul, para o qual o reino do sul foi levado. Ele então prepara o povo que, por causa da sua própria desobediência, da sua própria idolatria, da sua própria rebeldia, estava vivendo um momento de ouvir umas poucas e boas da parte de Deus. E o que Isaías faz, do capítulo 1 até o capítulo 39, é falar umas poucas e boas que o povo precisava ouvir. Se você for ler, você vai falar, ele pegou pesado demais.
poucos profetas pegaram tão pesado. E Deus falou, ó, pode pregar, porque eles não vão te ouvir. Eles estão sofrendo já e ainda vão sofrer muito, por causa da dureza do coração deles. Eles estão sofrendo, Isaías, por uma razão bem simples. Eles se esqueceram de mim. Eles se esqueceram de priorizar na vida deles um relacionamento com o Criador deles, com aquele que pode redimir eles do pecado deles. E você está sendo enviado para pregar para eles e jogar duro com eles. E é isso que ele faz. E aí, irmãos, será que também nós, muitas vezes, não podemos sofrer desgastes, cansaços, distanciamentos, por conta do esfriamento da nossa fé, do esfriamento da nossa relação com Deus? Será que mesmo eu e você, há tanto tempo caminhando com Jesus, podemos nos esquecer de quem Deus é, assim como o povo de Israel se esqueceu? Será que a gente pode experimentar frustração, tristeza, esgotamento existencial, instabilidade, insegurança, medos, senso de frustração e de derrota e de falência, de incapacidades, por conta de a gente não estar alinhado com Deus, entendendo quem Ele é e qual é o projeto dEle para nós? O que Isaías vai dizer que é sim, que às vezes é importante que a gente acorde, que a gente lembre de quem Deus é. É isso que Ele vai fazer com o povo. Depois desses 39 capítulos, no capítulo 40, que é o que a gente vai ler aí, a partir do verso 21, olha o que Ele fala para o povo. Ele diz assim, e aí eu queria que você lesse tomando para você mesmo. Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixe de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, ó Jonatas, ó José, ó Maria? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o Senhor não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, Isaías apresenta ao povo de Deus, ao próprio Deus. Ele diz assim: vocês se esqueceram quem é esse Deus a quem vocês servem, quem é esse a quem vocês dizem seguir, servir. Vocês se esqueceram quão grande Ele é, quão poderoso, quão tremendo e quão suficiente Ele é para socorrer vocês nas suas mais particulares lutas. Vocês se esqueceram e por causa disso vocês estão desesperançados. E por causa disso vocês estão sofrendo.
por terem perdido a consciência de quem Deus é. Calvino vai começar na semana que vem uma série, né, dos 5 solas aí da Reforma, e os irmãos vão ouvir falar um pouco talvez sobre Calvino, e o livro mais importante que ele escreveu é um livro chamado As Institutas da Religião Cristã, e logo no primeiro capítulo, Calvino fala que é impossível ao homem conhecer a si mesmo sem que ele conheça a Deus. É impossível a mim e a você termos a verdadeira consciência de quem nós somos se nós não tivermos consciência de quem Deus é. O homem foi feito para uma relação com Deus, e Deus é quem vai nos revelar a nossa pequenez, nossas falhas morais, vai nos revelar nossas fraquezas, e Ele vai nos revelar, é claro, o mais importante, o propósito pelo qual a gente foi criado. Nós somos parte de um plano de Deus, e Ele quer que a gente conheça esse plano. Mas muitas vezes a gente se desgasta com planos que não são dele para nós, e a gente acaba com isso, caindo num constante distanciamento, no esfriamento da fé. Isaías pergunta no verso 21, será que vocês não sabem que esse sofrimento todo é porque vocês não entenderam e não compreenderam que nós estamos diante daquele que criou os céus e a terra? Qual é a importância desse conhecimento? O que ele vai revelar para a gente aqui? A primeira coisa que ele diz é que o nosso bem-estar não depende de conjuntura político-econômica. Mesma coisa que a gente vive hoje no mundo instável, no mundo polarizado, no mundo estranho. Ele vivia lá também. Ele vivia esse tipo de polarização, esse tipo de beligerância, esse tipo de instabilidade geopolítica. Ele vivia isso também. Mas ele afirma aqui no verso 23 o seguinte: esse Deus do qual vocês esqueceram, aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Ele está acima de qualquer príncipe, qualquer rei, qualquer presidente. Ele reduz a nada os juízes desse mundo. A história não está caminhando entregue a uma injustiça que no fim vai triunfar. Muito pelo contrário, ele a seu tempo vai fazer a sua justiça prevalecer. Verso 24, mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Está falando assim, olha, pensem nos homens mais poderosos do mundo, esses homens são palha diante do Deus Todo-Poderoso, diante de quem vocês estão. Então, não confiem nisso, não esperem um Messias, não esperem um libertador, não acreditem em homens. Porque o único Messias de quem vocês precisam já veio, morreu, ressuscitou e está junto ao Pai intercedendo por mim e por você hoje. Amém, irmãos? A gente não pode perder isso de vista. A gente deve sim ter espírito público, não é uma negação do espírito público, da consciência política, não é isso que a Bíblia ensina para a gente, mas ensina que embora a gente seja gente que se posiciona diante das questões do nosso tempo, nós não acreditamos que homem nenhum vai trazer para nós a salvação e a libertação de que a gente precisa, a estabilidade e a segurança que a gente tanto deseja. Israel, num certo momento, tinha os juízes, não é? E aí eles ficam um pouco frustrados, porque tinha até o profeta Samuel já, que falava da parte de Deus, tinha uma estrutura religiosa que o próprio Deus havia criado na sua lei. Então, assim, para o profeta e para toda essa estrutura religiosa da antiga aliança, quem era o governante de Israel? O próprio Deus. Mas o povo começa a ficar incomodado e fala para Samuel, olha Samuel, a gente não está feliz com isso não, a gente quer ter um rei, porque a gente quer ser igual às outras nações. E aí Samuel ouve o Senhor fala, olha Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles não estão entendendo a minha suficiência na vida deles, e eles já estão sofrendo por isso, mas diz para eles,
que eles vão sofrer ainda mais. Ele fala assim, 1 Samuel 8:7, atenta a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Verso 9, mas advirta-o solenemente, diga-lhes, quais direitos reivindicará o rei que os governará? Seus filhos vão ser levados para o fronte de batalha. Vocês vão sofrer igual a todas as nações, do mesmo jeito que qualquer nação sofre. Por quê? Porque vocês não viram o Senhor como o rei suficiente. Porque vocês não tiveram no Senhor a sua estabilidade, a sua segurança. E o Senhor alerta a gente sobre isso. Há pessoas que colocam a estabilidade das suas vidas, por exemplo, em estruturas eclesiásticas. Acreditam que a estrutura eclesiástica é algo que traz para nós segurança, estabilidade e idoneidade e assim por diante. Mas, irmãos, o que a gente vê na história é que as igrejas que foram fiéis a Deus não eram aquelas que tinham uma superestrutura eclesiástica, mas eram aquelas que experimentaram o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo vivo, poderoso e agindo no meio da igreja é o que vai nos dar a estabilidade que a gente tanto deseja. Martin Lloyd-Jones, escrevendo sobre avivamento, no livro dele Avivamento, ele traz um relato e ele diz assim: a igreja era cheia de vida e tinha grande poder. O evangelho era pregado com autoridade. Grandes números de pessoas se convertiam regularmente, dia após dia e semana após semana. Os cristãos se deleitavam na oração. Não era necessário empurrá-los para as reuniões de oração. Na verdade, não era possível mantê-los longe delas. Ninguém queria ir para casa e ficavam orando a noite inteira. Toda a igreja estava cheia de vida, de poder, de vigor e de força. Homens e mulheres relatavam ricas experiências na graça de Deus, visitações do seu Espírito, um conhecimento do amor de Deus que os emocionava, os comovia e os fazia sentir que isso era mais precioso do que o mundo todo. Em consequência de tudo isso, toda a vida do país foi afetada e transformada. Amém, irmãos? É isso que a gente crê. O que a gente precisa para ter estabilidade, para ter segurança, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres que Ele levantou, é desse derramamento do Espírito, é dessa sede de Deus, é dessa sede de viver um intenso relacionamento pessoal com Ele, que a gente quer mais dEle, que a gente quer estar na presença dEle e buscá-lo de todo o nosso coração. Porque se eu, você e cada um de nós aqui fizermos isso, irmãos, esse poder vai impactar, transformar, iluminar cada canto em trevas nessa cidade. Amém, irmãos? O que sustenta a igreja oceânica na busca por fidelidade e avivamento é a mão de Deus. Alguns, Salmo 20, verso 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes, não com base no nosso próprio mérito, na nossa própria força, mas com base no fato de que nós confiamos no Senhor, na força do seu poder. É Ele que sustenta nossas casas, nossos casamentos, é Ele quem garante o nosso futuro. A gente viu isso, né? Nesses últimos anos aí de crise, várias pessoas testemunhando dificuldade, várias famílias enfrentando desemprego. Irmãos, a igreja em momento nenhum deixou de pagar nenhuma das contas dela. Sabe por quê? Porque quem sustenta a igreja é o Senhor. Amém, irmãos? A gente não viveu essa situação de não ter como pagar conta. Não viveu como a gente não viveu. Muitas famílias da igreja viveram e a gente conseguindo caminhar. Por quê? Porque não é o meu dízimo, o dízimo de um ou de outro que sustentam a igreja, é o Senhor que sustenta a igreja dele. É Ele que vai honrar e vai fortalecer aqueles que estão cumprindo a sua obra. Salmista, a gente conhece esse salmo, né?
Salmista, no Salmo 121, o salmista Davi diz, cântico de peregrinação: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi estava caminhando na peregrinação, observando que vários povos pagãos tinham postes ídolos nos montes e iam lá sacrificar os seus deuses, e ele ergue os olhos para os montes. Segundo o intérprete, ele estava se referindo aos altares, a esses outeiros, não é? E ele fala: olha, meu socorro não vem de monte nenhum, de Deus nenhum mais, ele só vem do Senhor que fez os céus e a terra. Era isso que Isaías estava falando para o povo. A primeira coisa que vocês precisam lembrar é que Deus é esse a quem vocês servem, que é um Deus verdadeiro, todo-poderoso. Ele é capaz de dar a estabilidade que você tanto precisa. Precisamos lembrar de quem é o nosso Deus e do fato de que é Ele quem nos garante, ou a gente vai viver refém da nossa própria insegurança. Segundo lugar, acredite, Deus está interessado em sua causa. Verso 7. Verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Por que você está aí perguntando: o Senhor não está mais interessado na minha causa, questionando, se lamentando, se lamuriando, murmurando, reclamando? E não é isso que às vezes a gente faz? Nenhum de nós aqui está livre de agir assim, faz parte da dureza do nosso coração, da nossa incredulidade, agir muitas vezes de forma a murmurar, a reclamar, a se queixar, a muitas vezes falar muito mais de coisas negativas que a gente está experimentando e de coisas que a gente não alcançou, de coisas que a gente não conseguiu, do que a atitude de a gente olhar em volta e falar: caramba, eu já tenho tanto mais do que eu preciso, por que eu ia querer mais? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. E a gente precisa ser grato por cada coisa, né? Como tem um ditado que diz que se você não está satisfeito com o seu salário, você provavelmente não estará satisfeito quando ganhar o dobro dele, né? E essa é verdade, é a insaciabilidade do coração humano, e a gente muitas vezes age assim, demonstrando ingratidão para com o Senhor. E o Senhor então, se mostra alguém que está sim interessado especificamente na minha e na sua causa. Ele quer que a gente coloque a nossa vida diante dele, o que a gente tem vivido diante dele, que a gente apresente diante dele nossas fraquezas, nossas lutas, e que a gente obtenha da parte dele o socorro. Mesmo que você esteja aí pensando, refletindo, diga assim: Jonas, é porque você não sabe, eu sou igual a esse Israel aí do tempo de Isaías. Eu sou essa pessoa de coração duro que está merecendo o exílio. Eu sou essa pessoa para quem esses primeiros 39 capítulos aí, que ele pega pesado, é para mim. Eu mereço essa palavra dura, de tão infiel, de tanta vergonha que eu tenho de tanta coisa errada. Mas o Deus revelado na Bíblia é também o Deus que viu o filho pródigo, o filho rebelde, que dilapidou os seus bens e a sua herança, voltar, e de braços abertos ele recebeu esse filho, e ele acolheu em seus braços. Esse Deus é revelado por Jesus também na parábola do dizimico. Jesus fala assim: olha, tinha um juiz que era, enfim, ímpio, e uma mulher atormenta ele até que ele atenda ao pedido dela. E ele só atendeu ao pedido dela por motivos egoístas. Esse juiz, ele fez isso porque ele queria se livrar de um problema. E Jesus fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite?
embora pareça demorado em defendê-los, aí ele fala assim: eu digo que depressa ele lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, no entanto, será que ele vai encontrar fé na terra? O problema não está em Deus estar pronto a nos atender, em estar pronto a nos socorrer. O problema não está no fato de que Deus está ou não se importando com a gente, porque a Bíblia já mostrou para a gente que Ele está sim, preocupado com a gente, olhando para a gente. Para mim e para você, Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. O que Jesus fala é: será que Ele vai encontrar em mim e em você fé para sair dessa, para mudar de atitude, para abrir mão de certas coisas, para tomar certas decisões que Deus tem requerido de mim e de você, para derrubar certos altares, certos postes ídolos, certas coisas pelas quais a gente pode ter se tornado obcecados? Será que a gente está disposto a derrubar isso? Para que o Senhor venha então em socorro e aí Ele cumpra a vontade de Deus? Tem gente que... Tem um meme que corre por aí também, que o cara orando, né? Ah, Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade, Senhor. Qual é a Sua vontade? Aí aparece uma mão grandona, assim, com a Bíblia, né? Para baixo, assim, entregando a Bíblia na mão dele. É só ler. Está aí. E a verdade é essa, irmãos. A vontade de Deus está aqui. Basta a gente buscar ela, se alimentar dela, buscar viver em obediência a ela. Inclusive, naquilo que ela revela sobre a dependência que a gente tem do Espírito Santo, do poder de Deus. E a gente buscando isso, sem dúvida nenhuma, irmãos, a gente vai experimentar o que Deus separou para nós. Salmo 91, verso 10. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Amém? Se você fizer do Senhor o seu abrigo, se você tiver fé na terra, se você fizer a sua parte, porque a única pessoa que pode estar causando uma interferência significativa e decisiva naquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida é você mesmo, sou eu, somos nós, é a nossa incredulidade. É o fato de que a gente com muita facilidade esquece de quem é Deus. Porque se a gente sabe quem é Deus, irmãos, a gente vai orar de outro jeito, a gente vai adorar de outro jeito, a gente vai ter compromisso de outro jeito. Falou em jejum, estou dentro. Célula, estou dentro. Discipulado, retiro, reunião de oração, estou dentro disso tudo. Tudo que me aproxima de Deus eu quero. Leitura regular da palavra de Deus, eu preciso. Eu vou morrer se eu não tiver isso. Eu vou secar se eu não buscar essa palavra. Agora, é preciso que você faça do Altíssimo o seu abrigo, o seu refúgio, e aí mal nenhum te atingirá. Muitas vezes o mal atinge a gente porque a gente se esqueceu de quem Deus é, porque Ele não é mais nosso abrigo, Ele não é mais nosso refúgio, que a gente confia em tudo e em todos, menos em Deus, porque a gente espera das pessoas aquilo que só Deus pode nos dar, e aí a gente se perde. Terceiro e último lugar, aqueles que creem experimentam uma esperança inesgotável. Até, verso 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Para o mundo, a juventude é sinal de força, mas para Deus, esperar nele, sim, é sinal de força.
Não há força maior do que a daqueles que confiam em Deus. Então espere no Senhor. Amém, irmãos? Não há força maior do que a daqueles que esperam em Deus. Então o nosso papel é confiar no Senhor, esperar nele, buscar Ele, colocar Ele no pedestal da nossa vida. Olho para a liderança da igreja e vejo falhas. Olho para o líder da minha célula e vejo falhas. Olho para o meu irmão do lado e vejo falhas. Olho para meus filhos, minha esposa, minha família e vejo falhas. Mas eu olho para o Senhor e meu coração transborda de esperança. Amém, irmãos? E aí eu já não sou mais esse que tropeça e cai. Eu sou aquele cuja esperança é renovada no Senhor. No reino de Deus, só existem dois tipos de pessoa: os que não esperam no Senhor e vivem cansados e sobrecarregados, tropeçando e batendo a cabeça pelo caminho, e aqueles que esperam no Senhor e experimentam uma fonte inesgotável de energia para a vida, de poder, de graça, de sabedoria, de ânimo, de entusiasmo, de paixão pela vida e por tudo que Ele tem para nós. O apóstolo Paulo exprime isso lá em 2 Coríntios 4:8, ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Por todo lado somos pressionados. Eu e você vamos continuar sofrendo pressões. Eu e você vamos continuar tendo razões de sobra para sermos pessoas instáveis, murmuradoras, para sermos pessoas fracassadas, para sermos pessoas que se lamentam. Temos razões de sobra, mas também o Senhor nos deu a principal razão pela qual a gente deve viver uma vida triunfante e vitoriosa sobre tudo isso. Enviou o seu Filho que morreu por nós, e a gente está aqui hoje para celebrar a obra dele em nosso favor na cruz, a conquista dele por nós. Concluindo, Jesus diz assim em Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, Jesus falou, olha, tomem sobre vocês o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Vocês estão cansados porque vocês estão levando os seus próprios fardos. Vocês não estão depositando sobre mim toda a ansiedade de vocês. Vocês não estão confiando em mim. E ele fala, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar a vocês descanso. O Senhor quer que a gente busque nele o descanso que a nossa alma precisa. Nada contra nenhuma forma de terapia que possa ser, enfim, que ter algum resultado positivo, amém? Mas, irmãos, o nosso Senhor é suficiente, amém? Ele tem poder e Ele age de modo, muitas vezes, imediato e milagroso. Ele pode fazer isso. Mas o nosso coração precisa ser tratado na nossa incredulidade, e a gente precisa se voltar para Ele. Paulo diz assim em Colossenses 3, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Parem de viver sobrecarregados com as coisas terrenas. A vida de vocês já não é mais daqui. Vocês não são de si mesmos. Vocês são individualmente membros do corpo de Cristo. Vocês são parte de um projeto maior. E vocês precisam resgatar essa identidade e essa consciência de quem Deus é e de que tipo de relacionamento Ele quer ter com a gente. Algumas aplicações aqui para você levar para a tua célula essa semana. Primeira, confie apenas na segurança que vem do Senhor. As pessoas estão buscando segurança em qualquer coisa hoje, não é?
na academia, em relacionamentos, em empregos, em contas bancárias, estão buscando segurança em coisas que a Bíblia não ensina a gente a depositar a nossa confiança e a nossa segurança. Então a palavra não é dizer que essas coisas não são importantes. Elas são importantes, mas a nossa segurança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nele está a nossa esperança. Segunda aplicação, seja qual for a sua luta, Deus já está se movendo na sua direção. Seja qual for a sua crise, seja qual for o motivo que te leva a perder o sono hoje, enfim, ter palpitação de ansiedade, estar vivendo de algum modo emocionalmente transtornado, seja qual for o motivo que produz no seu coração tristeza, insegurança, o Senhor está sim preocupado com você e com o que está se sucedendo. Essa não é a questão, a Bíblia deixa claro. A questão é, você tem feito do Senhor o seu refúgio? Você tem buscado se refugiar nele? Guarde essa palavra, ele já tem feito a parte dele. A gente precisa fazer a nossa. E terceira e última aplicação, não importa o quão abatido você se sinta, Deus é uma fonte inesgotável de esperança. Deus é uma fonte inesgotável, não é como algo que vai te dar um prazer momentâneo, depois você vai voltar para a rotina e vai voltar para o esgotamento, porque aquilo não sustentou o seu bem-estar. Não é. Deus é um Deus que não importa onde você esteja, o que quer que você esteja fazendo, se você recorrer a Ele, irmãos, Ele vai te dar um novo começo na presença dEle. Você pode estar dirigindo seu carro em oração, sua vida até ali está uma tragédia. Naquele momento Ele vai renovar o teu coração, vai revigorar as suas forças, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque Ele pode todas as coisas, Ele quer operar, mas Ele quer que você volte o seu coração para Ele, confiando nele, e não se entregue ao seu próprio abatimento, mas confie nessa fonte inesgotável. Senhor querido, queremos te dar graças por tudo o que a gente ouviu aqui, revelação da tua palavra sobre quem o Senhor é e sobre o relacionamento que o Senhor nos chama a ter contigo, Senhor. E queremos te pedir, perdoa a nossa incredulidade, perdoa as vezes em que a nossa fé arrefece, perdoa as vezes em que a gente com tanta facilidade é infiel ao Senhor, é instável, inconstante em te buscar, em buscar a tua face, a tua intimidade. E a gente quer te pedir, Senhor, que o Senhor venha nessa noite sobre cada um que está aqui, revigorando as forças, Senhor, revigorando o ânimo, trazendo, Pai, uma nova atitude diante da vida, uma atitude positiva de fé, uma atitude de alguém que sabe diante de que Deus está, uma atitude de quem serve ao Deus que criou os céus e a terra, todo-poderoso, uma atitude de alguém que não se conforma com a derrota, uma atitude de alguém que não se conforma com uma vida impura, uma atitude de alguém que não se conforma, Senhor, com uma vida fria, uma vida indiferente à tua palavra, mas alguém que tem buscado e vai buscar de agora em diante mais e mais uma vida íntima do Senhor, uma vida de, Senhor, ser renovado de dia a dia na tua presença, Pai. Faz assim conosco, derrama o teu Espírito sobre a tua igreja, nesses dias que a gente está se preparando para o retiro, esse jejum que vai começar, vem sobre a tua igreja, Senhor, quebranta os nossos corações, nos dá sede do Senhor e da tua palavra, Senhor, aqueles que têm fraquejado em sua devocional, vem renovar as forças, Senhor, vem nos dar um compromisso renovado, porque se as nossas energias se esgotam, a do Senhor nunca se esgota. Senhor, pelo contrário, Senhor, a gente vai como a águia voando cada vez mais alto na tua presença, basta que a gente te busque para a tua honra, louvor e glória em teu nome, Jesus. Amém, Pai.